Olá pessoal, vamos resolver o exercício 91 do caderno amarelo do Enem 2019. O exercício diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohm, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohm estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohm, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Aí ele deu o esquema ali e pergunta: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então vamos lá. Então a gente tem dois dados importantes aqui, 90 volts e 130, que é o mínimo e o máximo de voltagem que a televisão aqui pode receber. Só que a gente tem que a voltagem da casa é 120 volts. Então, a voltagem que a TV recebe nunca vai ser maior que 120, porque a casa não fornece isso. Então a gente está tranquilo quanto ao valor de 130. Esse valor a gente não vai precisar analisar. O importante aqui vai ser o de 90 volts. Não pode ser menor que isso a voltagem recebida pela TV. Então vamos simplificar esse circuito da seguinte maneira. A gente põe aqui os 120 volts, essa resistência de 10 ohm e uma resistência equivalente que eu vou chamar de 1. Certo? Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente tem ligações em paralelo. E ligações paralelas, como a gente sabe pela teoria, não alteram a voltagem. Apenas quem altera a voltagem é a ligação em série. Então, se todo esse pedaço receber o 90 volts, já significa que cada terminal aqui vai receber 90 volts. Então, daqui até aqui vai receber 90, daqui até aqui e assim por diante. Então, o que pode interferir nesse 90 é essa ligação em série aqui. E o que pode interferir nesse 90 é esse pedacinho aqui, então, é essa resistência. E esse pedaço aqui pode receber até 30 volts, porque se ele receber 30, vai sobrar 90, que vai ser dividido para esse pedaço todos 90, e aí a TV ainda vai estar funcionando. Então, o limite aqui é 30 volts, para que aqui nós tenhamos 90 volts, certo? Então, vamos descobrir qual que é a corrente elétrica que pode passar nesse pedaço aqui, utilizando a fórmula U igual a R vezes I. A gente tem que a voltagem ali pode ser até 30 volts, o R é 10 e o I a gente quer saber. Se a gente cortar aqui e aqui, a gente tem que o I é igual a 3 amperes. Então, nesse circuito simplificado, a corrente é de 3 amperes no limite, no máximo 3 amperes. E com esse valor a gente consegue descobrir a resistência equivalente 1. A gente utilizando mais uma vez a fórmula URI, a gente põe 90, que é a voltagem necessária, é igual o R equivalente 1 vezes 3 amperes. Isso vai nos fornecer que a resistência equivalente 1 tem que ser no mínimo 30 ohms, certo? Agora a gente analisou a parte em série do circuito e descobriu então que a resistência equivalente desse pedaço aqui todo tem que ser no mínimo 30 ohms. Então agora vamos analisar somente esse pedaço. E vamos dividir ele da seguinte maneira, aqui a gente tem o 120, vamos colocar duas ligações em paralelo, uma das lâmpadas, que eu vou chamar de R e Q2, e os 50 ohm da televisão, certo? Então eu dividi todas as lâmpadas, colocando aqui, com a resistência da televisão. E quando a gente tem duas resistências equivalentes em paralelo, a gente pode utilizar a seguinte fórmula, que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? A resistência equivalente é esses 30 ohm, que é o mínimo que pode ser. O R1, vamos considerar que é a resistência da televisão, e o R2 é o REQ2, que é a resistência das lâmpadas, a resistência equivalente das lâmpadas. Isso então 50 mais REQ2. Passando isso para o lado de lá, a gente vai ter que 30 é igual a 50 mais REQ2 igual 50 REQ2. A gente pode cortar esse zero com esse zero. A gente vai ter que 150 mais 3 REQ2 igual 5 REQ2, certo? Resolvendo isso, a gente vai ter que 2 REQ2 é igual a 150 e, portanto, a resistência equivalente das lâmpadas tem que ser no mínimo 70 ohms. Se for menos que isso, a TV vai parar de funcionar, certo?
Então eu apaguei aqui para a gente conseguir mais espaço e deixei o dado importante que a gente descobriu, que a resistência equivalente das lâmpadas tem que ser no mínimo 75 ohms. E a gente tem uma vantagem que todas as lâmpadas têm a mesma resistência, de 200. Então a gente pode usar a seguinte fórmula, que a resistência equivalente é igual à resistência de cada lâmpada dividido pelo número de lâmpadas. Essa fórmula aqui vale apenas para quando todas as resistências são iguais, beleza? E a gente sabe que esse valor pode ser até 75, menos que isso não pode. A resistência da lâmpada é 200 e N é o que a gente quer saber, quantas lâmpadas a gente pode ligar. Então isso aqui vai nos dar 200 dividido por 65, que dá 2,666 e etc. Certo? Isso quer dizer que se a gente ligar duas lâmpadas, a resistência equivalente vai ser maior que 75 e está dentro, é o que a gente quer. Se a gente ligar 3 lâmpadas, isso significa que a resistência equivalente das lâmpadas vai ser menor que 75. E a gente não pode isso, porque caso isso aconteça, a TV para de funcionar. Então, o número máximo de lâmpadas se torna 2. Alternativa B. Tudo tranquilo? Espero que tenham entendido. Obrigado por assistir e até a próxima.